Chá e Prosa com Alexandra Gomide, sexta temporada. Hoje a nossa conversa será com a advogada doutora Ana Maria Costa, para atualizarmos sobre as novas medidas no âmbito da imigração, a saber, CPLP, manifestação de interesse, mutirões da AIMA e títulos de residência vencidos. Seja muito bem-vinda, doutora Ana. Olá, Alexandra, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço aqui a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse assunto. A gente sabe que tem muitas informações aí veiculando, rondando a internet, que infelizmente muitas vezes não são verídicas. E a nossa missão hoje aqui são trazer informações concretas. Para atualizar e para as pessoas perceberem que tem havido as mudanças, mas também não quer dizer que está abrindo e que está fácil, porque a gente assusta com alguns vídeos que a gente vê, né? Pois é, exatamente. O clickbait da hora agora é dizer que brasileiro pode vir, que vai poder se legalizar aqui mesmo entrando como turista, e hoje a nossa missão aqui é explicar exatamente o que é que vai acontecer, exatamente o que é que está acontecendo e quais foram as mudanças aí previstas em lei. Exatamente, importantíssimo. Bom, eu acho que a gente pode começar pelas mudanças nos títulos de residência da CPLP, né, que foi uma coisa muito comentada recentemente, e o que a Assembleia da República aprovou em relação a esses títulos da CPLP. Pois é, Alexandra, cabe fazer um rápido retrocesso aqui, um rápido resumo, né, do que aconteceu. Para quem não sabe, em março de 2023 foi aprovada os títulos de residência CPLP, que em tese teriam ali os mesmos direitos de um título de residência, aquele de cartão que nós temos, né? Mas infelizmente na prática viu-se que não tinha a mesma validade, né? Alguns órgãos não aceitam e também trouxe ali uma certa restrição de movimentação no espaço Schengen, porque o certificado de residência nem chama título de residência, o certificado de residência da CPLP, ele tem um formato que não é reconhecido pela União Europeia, não é reconhecido nos outros estados aí do espaço Schengen. Trouxe ali uma série de prejuízos, inclusive para Portugal, que já foi até notificada pela União Europeia por causa disso. E agora, no final de 2024, ali dezembro, já nos últimos dias, foi votada numa Assembleia uma mudança da CPLP para o título de residência normal, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Pois é, eu acho que a gente pode começar, inclusive, destacando os impactos, né? Principalmente nessa questão das regras de mobilidade, que é uma coisa que foi muito discutida e reivindicada, e as principais mudanças realmente previstas. Pois é, a previsão é de que a partir de realmente da lei a passar a vigorar, a previsão é de que o título de residência, o certificado de residência CPLP, passe a ser cartão. Então ele vai trazer uma série de vantagens para quem tem o certificado de residência CPLP. Duas que nós podemos citar aqui que talvez sejam as mais importantes é a questão da movimentação no espaço Schengen, nós já pontuamos aqui, e talvez a outra vantagem, um outro benefício que vai trazer um grande impacto é o reagrupamento familiar. Em tese, a CPLP antiga não podia... Em tese, a CPLP antiga pode reagrupar. Até hoje Podia. pode. Isso ficou na teoria, mas na prática a gente sabe que isso não funciona. Nunca foi possível fazer reagrupamento familiar por meio da CPLP desde que ela foi lançada. Então, talvez essas duas sejam as vantagens principais. As principais, né? Para quem tem CPLP, talvez seja a maior reivindicação das pessoas que têm o CPLP, né? Conseguir reagrupar a família, muitas pessoas que têm familiares, infelizmente, aí ainda sem qualquer tipo de documentação exatamente por causa disso, e também conseguir se movimentar no espaço Schengen sem qualquer medo, sem qualquer receio. Perfeito. Mas tem previsão para essas medidas entrarem em vigor? O que tem se falado? Alexandre, infelizmente eu não consigo trazer aqui uma data de quando é que Porque ainda não tem nada anunciado. Sabe-se que vai ter essa alteração, mas não... Exato, exatamente. Infelizmente eu não consigo trazer para ti aqui agora uma data concreta de quando é que isso vai começar a decorrer. O que sabemos, e inclusive tivemos notícias semana passada, concretas, de fontes oficiais, que a previsão é que a CPLP comece a vigorar, eu digo a troca, né, da CPLP pelo título de residência, comece a acontecer depois do fim do mutirão da AIMA. Em junho. Em junho, exatamente. Para quem não sabe, nós agora estamos passando aí por um mutirão e a AIMA está analisando todas as manifestações de interesses que estavam pendentes de análise. A previsão é que esse mutirão vá até junho, começou em setembro de 2024 e a previsão é que vá até junho ou julho de 2025.
Então, presume-se que esse processo, porque também não deixa de ser uma operação... Essas novas medidas para a CPLP, então... Começa somente a vigorar. Lá para julho. Exatamente. Junho, porque é até dia 30 de junho, né? Então, exato. Já vamos considerar julho para não criar tanta expectativa. E olha, vou dar até uma sugestão, não é nenhuma informação oficial, mas é uma sugestão que eu dou aqui. Talvez eles consigam e seja uma ótima oportunidade de utilizar o mutirão que está a decorrer agora para análise das manifestações de interesse, para também fazer esse processo da troca da CPLP pelo título de residência. Seria uma ótima oportunidade. Para dar continuidade, eu imagino que seja mais... Porque nós estamos falando aí de mais ou menos 200 mil pessoas, pelo menos até a última vez que eu tinha visto. É muita coisa, porque essas 200 mil pessoas é além daquelas 400 mil anunciadas para manifestação de interesse. Exatamente. É muita coisa. Exatamente. Foram 200 mil pessoas, em média, que trocaram a manifestação de interesse pela CPLP. E não só isso, quem vem com visto de residência também do Brasil, de países de língua portuguesa, chega aqui e não consegue o agendamento para entrevista, para trocar o visto pelo título de residência, também tem a oportunidade de trocar pela CPLP. E muitas pessoas fizeram esse caminho pela dificuldade de conseguir um agendamento de entrevista na AIMA, no CEF ou AIMA. Então, muitas pessoas acabaram indo por este caminho, se prejudicaram e precisam, né, trocar a CPLP. Agora, ajustar isso aí. Exatamente. Então, temos aí um número bastante expressivo de pessoas que têm a CPLP e que têm interesse, né? Acho que quase todo mundo tem interesse de trocar a CPLP pelo título de residência. Então, só para fechar, né, para finalizar o meu pensamento, imagino que usar esse mutirão aí, essa estrutura que já foi feita para ajustar, analisar as manifestações de interesse seria um ótimo caminho, daria um ótimo resultado para fazer essa troca também da CPLP pelo título de residência. Perfeito. Eu acho importante também nós aproveitarmos esse momento para chamar a atenção de uma coisa. Se vocês observarem, isso tudo que a gente está conversando aqui hoje é para resolver questões de imigrantes que estão aqui legalmente. Nós não estamos falando de imigrantes ilegais, porque a gente tem ouvido muito esse discurso, né? Até um discurso um pouco ofensivo, né? Em cima dessa questão, mas tá fazendo mutirão, esse tanto de coisa para resolver e resolver problemas de pessoas que estão aqui ilegalmente. Não. Muitos desses casos que estão parados na AIMA são de pessoas que estão aqui legalmente. Né? E a gente ainda vai falar outras situações aqui. A vida do imigrante são várias situações, né? Não existe um único imigrante que vem para cá ilegalmente e tenta se regularizar. Não, muito pelo contrário. Existem muitos imigrantes que vêm para cá legalmente, só que deparam com várias questões burocráticas que têm que ser resolvidas. Então, essa questão de tá tentando resolver todo esse processo agora, não é para legalizar ilegal. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro, que a gente tem ouvido uma movimentação muito desgastante para o próprio imigrante, né? Exatamente, é importante frisar isso. Lembrando que a manifestação de interesse era um meio de regularizar turistas, né? A pessoa vinha como turista e que se regularizava. Mas pela manifestação de interesse, de forma alguma, é ilegal, ao contrário, era a forma legal. Era previsto em lei. Previsto em lei, que as pessoas, inclusive, iam por este caminho porque estava previsto em lei. Né? Então, ninguém que tenha manifestação de interesse está indocumentado, ilegal, ou veio pelo caminho mais fácil, ou tentou burlar a lei, ao contrário. A manifestação de interesse, apesar de ser um caminho que na cabeça das pessoas era um caminho mais fácil, se mostrou, na verdade, o contrário. Né? Eram 2 anos que as pessoas ficavam aqui sem documentos, né? Sem qualquer tipo de título de residência, esperando o momento tão sonhado, o momento da regularização, da legalização. E, na verdade, se a gente parar para pensar, houve um incentivo muito grande para isso. Porque se você saísse, por exemplo, lá do Brasil, fizesse a solicitação do visto e viesse para cá, estava mais difícil resolver do que quem vinha como turista para tentar se legalizar, né? Para tentar resolver através... Se legalizar, não, resolver através da manifestação de interesse. Sim, inclusive, né? Alexandra, até fazer um parênteses aqui, que fica aqui a informação, quem vem com visto de residência, nos últimos anos a gente tem percebido que as pessoas têm buscado mais o caminho de vir com o visto, mas infelizmente chegando aqui, deparam numa burocracia demasiada. Muito maior do que quem vem como turista. Exatamente. Muitas pessoas que fizeram visto e sequer conseguiram agendamento. Eu tenho clientes que têm, ou não só clientes, pessoas conhecidas também, que
tem visto de residência e até hoje não conseguiu um agendamento. Ou quando consegue um agendamento, já está muito próximo do fim do curso, ou já próximo do fim do contrato de trabalho, consegue finalmente na AIME e não consegue o documento. Então, assim, a vida de quem vem com visto, que é o caminho certo e que eles deveriam estimular essas pessoas, facilitar a vida dessas pessoas, infelizmente também não tem sido nada fácil. Exatamente. E é importante a gente clarear isso aqui para vocês, até para na hora que surgirem esses comentários, né, mais ríspidos em relação ao imigrante, ter essa consciência, ter essa clareza que, na verdade, o fato de ser imigrante não quer dizer que está ilegal. Pois é, né? exatamente. E às vezes está penalizado, está passando por esse sufoco todo, por essa questão toda, por uma falha no sistema. E não necessariamente uma falha do imigrante, né? Exatamente, não necessariamente uma falha do imigrante, quase nunca é. Exatamente. Então, isso aí é importante, isso não é a maioria, então tem que tomar muito cuidado. Bom, mas então agora mudando um pouquinho, o que vem a ser essa Lei 40/2024 e qual foi o objetivo dessa lei? É de fato a volta da manifestação de interesse, porque a gente tem ouvido muito isso, né? Sim, acho... Que também está me preocupando muito isso. Sim, acho que tem havido muitas notícias aí, né, pela internet, Instagram, YouTube, e a principal chamada é essa, a volta da manifestação de interesse. Calma, que a gente vai explicar. A Lei 40 de 2024, ela veio ali em novembro de 2024 trazer uma esperança para as pessoas que foram prejudicadas de alguma forma pelo fim abrupto da manifestação de interesse. Vou fazer um breve resumo. A manifestação de interesse, como nós já falamos aqui, era o caminho por onde os turistas, né, quem chegava aqui como turista, conseguia se regularizar pelo trabalho aqui em Portugal. Infelizmente, era uma exceção, acabou virando uma regra, mas isso não vem ao caso. O que aconteceu? Dia 3 de junho de 2024 foi informado que a manifestação de interesse seria extinta. E as pessoas foram pegas de surpresa, porque já no dia 4 de junho, à meia-noite, já parou de funcionar o site, o portal SAPA, que era por onde nós fazíamos o pedido da manifestação de interesse. Então, muitas pessoas foram pegas de surpresa porque chegaram aqui antes dessa data, já estavam em vias de conseguir toda a documentação, né? Precisava apresentar o NIS, o NIF, o contrato de trabalho, a abertura de atividade e outros documentos. Então, muitas pessoas foram pegas de surpresa e pronto, acabaram ficando no limbo porque não tiveram tempo hábil de apresentar sua manifestação de interesse. A Lei 40 de 2024, ela foi ali aprovada em novembro, no final do ano passado, e ela visa corrigir essa situação. Que eu vejo dessas pessoas que ficaram nesse limbo, exatamente. Pessoas que chegaram antes do dia 3 de junho e que, porventura, não conseguiram fazer a manifestação de interesse. Lembrando, novamente, essas pessoas não estavam ilegais. Elas vieram aqui dentro de uma possibilidade da lei. Exatamente. Né? Importante destacar aqui, segundo o que dispõe a lei, existem alguns requisitos que precisarão ser preenchidos para que a pessoa consiga apresentar depois a sua manifestação de interesse. A gente ainda não sabe como é que isso vai acontecer. Primeira coisa, tem que ter chegado antes do dia 3 de junho de 2024. Cheguei no dia 4. Antes da mudança entrar em vigor. Exato. Dia 4, não tem qualquer relevância, tem que ser antes do dia 3 de junho de 2024. Pronto, chegou antes do dia 3 de 2024, você também tem que ter o número do NIS. Tem que ter a atribuição do NIS antes dessa data, certo? E com o NIS, você precisa, quando apresentar a documentação, né, para solicitar o título de residência, você precisa fazer 12 contribuições da Segurança Social. Ainda falta ali uma regulamentação, explicar exatamente como é que isso vai acontecer. Se vai ser no portal SAPA, se vai ser uma plataforma específica para isso. O como ainda não está definido. Né? O como ainda não está definido. Infelizmente, aqui em Portugal, as leis, eu que atuo nessa área de imigrantes, eu consigo falar mais focado nesta área, mas as leis que são voltadas para imigrantes, elas surgem, mas sempre faltam... Sempre faltam a regulamentação, os decretos regulamentares sempre faltam. Temos aí alguns casos já, desde o ano passado eu já consigo pensar em 3 leis, pelo menos, que foram alteradas e que estamos à espera do decreto regulamentar até hoje. E ela é uma dessas, né? Pelo menos a gente precisa saber como, quando e como é que isso vai ser feito. Isso a gente ainda não sabe. Mas, para já, é uma esperança para quem chegou antes dessa data e realmente ficou ali pendente de apresentar a documentação. E lembrando que essa lei se aplica para qualquer nacionalidade. Eu tenho percebido alguma confusão aí
com brasileiros e outras É porque tem uma nacionalidades. conversa que tem alguma situação em que é específica para brasileiro e timorense, não é isso? Exatamente, exatamente. Isso já é outro assunto. É outro Só que assunto. as pessoas estão misturando isso muito. Exato. Seria até interessante abrir isso aí um pouquinho. Pronto, eu faço questão até de explicar. Então, a Lei 40 de 2024, só para a gente concluir, ela se aplica a qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, desde que cumpra aqueles requisitos que eu falei aqui mais cedo. Porque esse aí, o objetivo dela, na verdade, é cobrir essas pessoas que foram pegas de surpresa aqui. Exatamente. Pronto. Temos esse ponto já Que esclarecido. vieram dentro da lei, mas foram pegas de surpresa com essa alteração. Exatamente. Pronto. Dito isso, nós temos também uma votação que foi no final do ano passado, acho que por volta do dia 20, mais ou menos, entre o dia 15 e dia 20, foi mesmo ali nos últimos dias de 2024, aprovando ali uma possibilidade de regularização para brasileiros e timorenses que entrem em Portugal sem visto, tá? Quando eu falo sem visto, é que a pessoa fala, mas eu vim com visto de turista. Gente, não é esse visto. Turista não é visto. Não exatamente. Não existe. No caso, para brasileiro, não é visto, né? Porque o brasileiro ele não precisa solicitar um visto de turismo no consulado do país para qual ele vai se dirigir. Basta ele trazer o passaporte, ele tem 90 dias para circular aqui pelo espaço Schengen. Sim. Mas, se você for brasileiro, talvez você não saiba, outras nacionalidades precisam de visto até de turismo para vir para Portugal, e não só Portugal, qualquer país no espaço Schengen. Então, essa alteração ela vai beneficiar brasileiros e timorenses, porque eles não precisam do visto de turista para entrar em Portugal. Eles podem entrar só mesmo com o passaporte. Não é uma situação que foi criada para brasileiros e timorenses. É dentro dessa condição do próprio país que já não tem a necessidade desse visto. Exatamente, Pronto. Dentro dessas condições. Olha a confusão que tem sido feita, gente. Primeiro, não existe volta da manifestação de interesse. Então, esse material todo que vocês estão acompanhando na internet, que fala de volta de manifestação de interesse, isso não existe. E toda essa alteração que a doutora está falando aqui agora, nada disso entrou em vigor ainda. Não, nada disso entrou em vigor ainda. Porque olha a seriedade disso, o fato de lançar a lei e não entrar em vigor. Porque já chega lá nos países, né, no nosso caso aqui, eu vou falar do Brasil, já chega lá no Brasil como se a alteração já tivesse sido feita. Exatamente. Então, quem está nesse processo de preparação para vir para cá, acha que está tudo legal. Exatamente. Que tá tudo... Olha a seriedade, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Eu já recebi inúmeras mensagens logo depois de que foi feita essa votação, essa aprovada, né, essa possibilidade de alteração da lei. Recebi inúmeras mensagens de pessoas já perguntando, doutora, eu já posso ir para Portugal como turista? Não. O caminho mais adequado, ainda que tenha todas essas dificuldades que nós falamos aqui agora há pouco, o caminho mais adequado é sempre o visto. Sempre venha com visto. Hoje temos o visto de procura de trabalho, que talvez se adapte aí para a realidade de quase todas as pessoas. Mas sempre aplique para o visto. Essa exceção, né, que foi feita para brasileiros e timorenses, eu não tenho informações oficiais, mas eu imagino que seja porque realmente o mercado de trabalho necessita, né, de pessoas ali que façam funções. O mercado de trabalho sempre precisa de pessoas, principalmente aqui em Portugal, que nós temos uma comunidade, um país que tem pessoas mais envelhecidas, então é importante ter uma mão de obra mais jovem, mais qualificada. Então, a intenção é sempre essa, mas tenhamos em mente que todo processo tem burocracias, todo processo tem um trâmite Não é fazer a seguido. mala e vem, né? Exatamente. Nós sempre falamos isso, inclusive. As pessoas, quando pensam em mudar de país, têm que ter na cabeça que você está mudando de país. Você não está mudando de bairro, nem está mudando de cidade. Então, chegando aqui em Portugal, eu trabalho com isso, eu posso dizer tranquilamente, é um país maravilhoso, no entanto, muito burocrático em vários aspectos, principalmente no cenário dos imigrantes. Nós passamos por muitas alterações legislativas. Eu sempre brinco, se chegou sexta-feira e não aconteceu nada, alguma coisa está errada, porque toda sexta-feira acontece alguma coisa. Tem uma novidade. Então, são mudanças de leis que acontecem todo o tempo, pelo menos uma por mês nós temos. E temos que ficar muito atentos a isso. Porque... As informações que acompanham. Exatamente, né? Ficarmos muito atentos a isso, exatamente, para não perder tempo, não perder dinheiro e não se prejudicar. Exato. Bom, e por
por isso mesmo, por esse contexto todo, foram criados, inclusive, mutirões, porque, claro, congestionou todo o processo de legalização e dos imigrantes, né? Aqui em Portugal foram criados mutirões da AIMA. Como que tem fluído esses mutirões? Estão funcionando? Alexandra, tem sido muito positivo. Muito bom, isso é bom. A experiência das pessoas que têm ido para os mutirões tem sido muito positiva. Realmente a AIMA fez ali uma estrutura que está funcionando. Está dando conta do que se propôs a fazer. Exatamente, está dando conta do que se propôs a fazer e também eu percebo um olhar mais cuidadoso com os imigrantes, sabe? Isso é bom. Algumas pessoas que acabam perdendo o agendamento, porque, atenção, inclusive, fica aqui uma dica, se porventura você está à espera da sua convocação, ficar atento sempre ao seu e-mail, de manhã, de tarde, de noite. A comunicação sempre vai ser via e-mail. Sempre por e-mail, olhar no spam, olhar no lixo eletrônico, tem acontecido muitas pessoas que têm perdido o e-mail, o agendamento por causa disso. Então eu percebo que eles têm até esse cuidado e essa paciência de que, porventura, se você perdeu o seu agendamento, eles tentam remarcar. Tem sido muito eficiente nesse sentido. Então, só elogios para a estrutura de missão da AIMA. Que coisa bom. Agora, o único detalhe, a gente ainda vai falar nisso mais lá na frente, só elogios, mas infelizmente, por enquanto, é tratando de um ponto muito específico, que é a manifestação de interesse. Exato. E a vida do imigrante não se resume só à manifestação de interesse. Esse é um problema que ainda tem que ser ajustado. Bom, mas como que tem sido feito esses agendamentos? E se a pessoa perder, ela tem uma segunda chance? Sim. Tenho visto aí casos de pessoas que perdem o agendamento. Porque muitas vezes cai no spam, a pessoa não vê, né? Exato. Então, tem acontecido de muitas pessoas perderem o agendamento, mas eles têm sido bastante solícitos no sentido de reagendar. Então, Ou seja, está tendo uma cautela também em relação a isso. Exato. Fica aqui a minha sugestão. Que se você, porventura, perdeu o seu e-mail, envie o e-mail para manifestação sem tio e sem cedilha, interesse@aima.gov.pt. Envie um e-mail para eles relatando que perdeu o agendamento, porque o e-mail estava no lixo eletrônico, no spam, ou a situação que vocês acharem mais adequada, né, que realmente tenha acontecido, e pedem um novo agendamento. Eles têm sido bem solícitos, já estão liberando outro link para a pessoa carregar a documentação e depois enviam já a data do novo agendamento. Ou seja, isso é uma boa notícia, né? É uma ótima notícia. Sinal que está tendo um cuidado mais humanizado. Exatamente. Isso aí. Né? E a gente vê pelo menos a facilidade, né? Um processo que é facilitado. Infelizmente, a gente vê que tudo é um pouco complicado. Exatamente. Tudo é difícil, mas nesse caso não, tem sido bastante tranquilo. Pronto, doutora. E depois, a pessoa foi lá, fez o agendamento, passou por tudo. Como é que está a entrega dos cartões? Bem, a entrega dos cartões começaram a acontecer recentemente, certo? As primeiras entrevistas aconteceram em setembro de 2024. Segundo a lei de estrangeiros, a AIMA tem um prazo de até 90 dias para fazer a entrega dos documentos. Então, era um processo que estava levando um pouco mais de tempo. Por quê? Porque, pelo que eu saiba, a estrutura de missão, eles fizeram ali uma estrutura de pessoas para receber essa documentação e depois, por trás, um back-office de advogados e outros profissionais para analisar esses processos. Foram contratados especificamente para isso. Exato. Mas pelo que eu saiba, informações ali que eu tenho, essa estrutura ali do back-office só começou a funcionar há pouco tempo. Então, os processos, a finalização da análise desses processos começou a acontecer há bem pouco tempo. Então, agora que esses profissionais estão assumindo. Por isso, então, que surgiram também vários casos de processos judiciais. Porque passavam os 90 dias, as pessoas acabavam entrando judicialmente para tentar adquirir o documento. Exatamente, também. E também tem acontecido algumas notificações. É outra dica que eu dou aqui. Se você, porventura, passou pela estrutura de missão, ficar atento no seu e-mail, porque notificações de documentos que sejam necessários apresentar a posteriori, essa notificação vai ser sempre enviada por e-mail. Então, tem que ficar atento aos e-mails, porque se você perder o prazo para apresentar documentos que faltam, você, infelizmente, vai ter o seu processo indeferido. E aí você não tem muito mais o que fazer. Então, ficar atento aos e-mails. Tem havido muitas notificações sobre documentos faltando, processos com certificados criminais faltando, outros processos solicitando a comprovação da entrada legal em Portugal, ou enfim, atestado de morada. Infelizmente, a gente sabe que não tem sido tão fácil solicitar atestado de morada em algumas juntas de freguesia, então tem havido ali algumas notificações nesse sentido também. E quando tem essa notificação,
atrasa o processo todo, né? Atrasa o Porque, na processo, verdade, é quase que reinicia, quase que você entra na fila de novo. Não imagino que você começa do zero. Do zero, mas é um atraso. É atraso, exatamente. É melhor que você leve toda a documentação redondinha no dia da sua entrevista, mas infelizmente, algumas situações, em alguns casos, isso não é possível, porque o agendamento tem vindo assim, você recebe e-mail hoje para a entrevista amanhã. Uhum. Então, tem muita gente tem sido muito disso, rápido, então infelizmente tem pessoas que não conseguem obter toda a documentação. Exato. Perfeito. Bom, e agora vamos falar um pouquinho das renovações. Renovação de título de residência já é um Pois caos. Como que tá? É aquilo que a gente falou no início, olha só. O imigrante que está passando por essa questão não é esse imigrante que está chegando e que está aqui ilegal. Não. Quando a gente fala de títulos vencidos, são imigrantes que inclusive já renovaram seus títulos aqui até por mais vezes, né? 2, 3 vezes. Sim. Já renovados, pessoas que estão a viver aqui em Portugal há mais tempo, já estão estabelecidos, já estão com a família toda encaminhada, tá no mesmo lugar, tá na mesma situação da AIME, enfrentando a AIME. Como é que tá isso aí? Pois é, Alexandra, outro problema aí que precisa ser resolvido. As renovações, bem você falou, você pontuou muito bem, pessoas que já estão aqui há muitos anos e nunca tiveram problema com renovações, né, dos títulos de residência. Tem inúmeros casos, inclusive eu sou uma, eu já moro aqui há... Não, nem em casa, nós estamos passando por isso. Eu já moro aqui há 7 anos, quase 7 anos, e a primeira vez que eu realmente estou tendo uma certa dificuldade de renovar meu título de residência. Uhum. As primeiras que eu fiz foram presenciais, né, na altura foi antes da pandemia, e pronto, todas as renovações eram presenciais. Fiz, acho que uma só automática, depois fiz presencial novamente. Preciso renovar e não consigo. Mas então, vamos lá. As renovações também passaram por algumas alterações e mudanças de competência. Eu explico. Lá em junho de 2024, quando houve o fim da manifestação de interesse, outra alteração prevista era a mudança da competência da emissão das renovações, né? Desculpa, a mudança da competência para análise das renovações passou da AIMA para o IRN. Uhum. Do IRN já passou para a AIMA de novo? Eu sei que os imigrantes falavam justamente isso. Eu vou no IRN, eles me mandam para a AIMA. Eu vou para a AIMA, eles me mandam para o IRN. Conclusão, ninguém conseguiu renovar nada. Exatamente. Então, não se sabe exatamente até hoje. Na verdade, o que eu tenho feito em alguns casos é tentar nos dois. E onde eu consegui, ótimo. Mas eu sei que a AIMA faz as renovações de alguns títulos de residência, principalmente criança, que é necessário, né, fazer toda a documentação, alguns casos especiais ainda estão sendo feitos. Exato. E outros casos tem sido feita a renovação no IRN. Tem sido bastante complicado. Nós temos aí um acúmulo de 4 ou 5 meses de pessoas com títulos vencidos que não conseguem renovar. Porque a última renovação, até então, tinha sido automática, foi liberada um slot, né, para as pessoas que tinham títulos caducados até julho de 2024. Julho de 2024, gente. Exato. Para pensar o que é isso na vida de uma pessoa que já vive aqui há anos, já está empregada. Inclusive, nós temos casos de muitas demissões, por exemplo, de caminhonistas, que são pessoas que precisam sair do país porque já trabalham há anos, né? Já contribuem há anos, já trabalham há anos e não conseguem porque não tem o documento. Mas tem um decreto que prorroga esse título até dia 30 de junho de 2025. O problema é que esse decreto vale somente para Portugal. E olhe lá, porque a própria AIMA, em algumas situações, não aceita, reconhece o decreto, que é o caso do reagrupamento, né? A AIMA não aceita título vencido. Exatamente. Como isso? Como que explica isso? É uma falha na matriz, digamos assim. Como bem a Alexandra pontuou, os títulos caducados têm validade até 30 de junho de 2025. No entanto, são títulos que só têm validade em Portugal. Então, resolve em partes, mas não resolve todo o problema. E como bem você pontuou, a própria AIMA não reconhece documentos vencidos. No caso de reagrupamento familiar, por exemplo, algumas pessoas, fica aqui até a informação, caso você não saiba, já é possível fazer o pedido do reagrupamento familiar pela plataforma disponibilizada pela AIMA, para famílias que tenham ali no seu conjunto familiar uma criança até 18 anos. No entanto, se o dono, né, o titular do título de residência tiver com o título caducado, não é possível fazer. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas então, temos aí
Esse acúmulo de pessoas, como eu bem pontuei, o último lote de renovação automática foram para títulos vencidos em julho de 2024. E algumas pessoas com títulos vencidos em agosto também conseguiram renovar, mas desde então não foi mais possível fazer nenhum tipo de renovação automática. O SIGA, que é a plataforma onde nós fazemos agendamento em algumas entidades aqui nas finanças, segurança social, inclusive no IRN, até algum tempo atrás tinha lá a opção de agendar renovação de títulos de residência. Mas até uns 3 meses que eles tiraram essa opção, então nós não conseguimos sequer agendar. Então não tem como fazer agendamento? Não tem como fazer agendamento. É eles que estão entrando em contato, tem que aguardar. Exatamente, essa é a informação. Entrar em contato com o IRN, né, mais próximo da sua residência. Casos de urgência, sempre destacar a questão da urgência, por que você precisa daquele título. Mas eu não acho que deveria ser necessário. É um direito de todo mundo ter o seu título renovado, né? Ninguém aqui está tentando obter alguma vantagem ilícita, ao contrário. Estamos tentando ter nosso título renovado porque nós estamos aqui no país, estamos contribuindo, somos cidadãos também, residentes aqui. E já passamos por várias renovações, né? Quer dizer, exatamente. Infelizmente, tem sido bastante complicado. Então, para quem tem título caducado, o que eu posso sugerir é entrar em contato com o IRN mais próximo da sua casa, pedir o agendamento, continuar insistindo, infelizmente aguardar. E quem está com título vencido também não pode viajar. Não pode viajar. Ou seja, está preso. E pensa o seguinte, gente, para vocês entenderem. Pensa o seguinte, quem veio para cá com a documentação toda certinha, já vive há anos aqui com o documento, não pode hoje nem sair do país. O seu direito de ir e vir também não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E aí é importante chamar atenção aqui também para quem está a acompanhar, porque às vezes fica um pouco confuso. Porque a gente ouve umas pessoas elogiando, né? Elogiar a AIMA, outras pessoas a criticar, mas é isso que vocês têm que ter em mente. São várias situações que envolvem a vida do imigrante aqui. Então, por exemplo, quem está com manifestação de interesse, nesse momento, está muito satisfeito com a AIMA. Sim, com porque certeza. A AIMA está funcionando lindamente. Aqueles 400 mil processos que eles anunciaram que estavam em atraso, eles estão dando conta de resolver e vão conseguir, pelo jeito que está caminhando, né? Vão conseguir resolver até a data prevista, que é 30 de junho. O problema é que a vida do imigrante não passa só pela manifestação de interesse. Aliás, os imigrantes que vieram para cá com visto nem passaram pela manifestação de interesse, eles nem têm nada a ver com esse processo. E esses sim não estão conseguindo resolver a vida. Pois é. Está com a vida toda parada, perdendo emprego, não conseguindo viajar, não conseguindo... Não consegue crédito, não consegue... Nada, a vida está parada. Algumas pessoas com problemas de saúde, que precisam ali de um serviço especial do SNS, enfim, também têm sido prejudicados. Então, tem sido bastante complicado. Isso é muito sério. É muito grave, é muito sério, grave, é muito sério. Bom, doutora, eu acho que a gente hoje conseguiu... falar dos tópicos principais que mais têm sido debatidos aqui mesmo, que envolve a imigração. Então, mas nosso tempo está encerrando, eu vou pedir para a doutora só deixar uma mensagem final aí para o nosso programa. Alexandra, muito obrigada pelo espaço. Eu primo muito por trazer informações concretas no meu perfil profissional, que as pessoas podem até lá depois me seguir. Eu sempre, às vezes até demoro um pouco para trazer uma informação que já está bombando ali na internet. Porque prefere que ela consolide primeiro. Exatamente, eu prefiro ter muito cuidado com as informações que eu passo, porque eu sei que afeta muito a vida da pessoa que pretende vir morar em Portugal ou da pessoa que já está aqui em Portugal. Temos que ter muita cautela na veiculação das informações. Eu agradeço imensamente aqui pelo tempo, pelo espaço. Espero que eu tenha trazido ali informações que consigam clarear a mente das pessoas e me coloco sempre à disposição, sempre que precisar de mim, estou sempre disponível. Obrigada. A doutora Ana também é conselheira, é uma das advogadas conselheiras lá da Associação UAI. Todas as terças-feiras, se precisar de um esclarecimento, a doutora Ana está lá para ajudar, né, nessa... que a gente lida, são muitos casos, né? Muitos casos. E diversificados, a gente realmente lida com muitas situações que envolvem contextos que a gente nem imagina.
Sim. Né? Lidamos com tudo. É uma escola. É uma escola. É uma escola, porque aparecem as pessoas, muitas pessoas fragilizadas com situações assim muito peculiares, situações críticas, principalmente agora com essa situação, com esse cenário um pouco crítico que nós estamos passando, né, no mundo dos imigrantes. Então aparecem pessoas assim com situações de cortar o coração, né? Exato. A nossa missão lá na associação é dar ali um conselho jurídico, um direcionamento, não é uma consulta Tenta minimizar, jurídica. né? Minimizar esse sofrimento. Exatamente. Mas, claro, dá um norte, dá um caminho, dá uma luz para as pessoas que precisam, acabam ficando muito perdidas aqui, pronto. Então, se porventura for o seu caso, a gente tem sempre o maior prazer em ajudar, em orientar, estamos lá para isso. Perfeito. E para quem está nos acompanhar do Brasil, a doutora Ana também tem uma conversa com a gente no nosso programa na Rádio Rum, que é o Olhar de Lá e de Cá. Uma vez por mês, ela vai lá para atualizar todas essas mudanças com informações sérias, responsáveis, porque o nosso objetivo é que você que ainda está aí no Brasil não caia na ilusão de achar que está tudo simples, está tudo resolvido, está tudo fácil. Não está. Estamos lidando com muitos desafios aqui nesse momento. Então, é importante que vocês acompanhem as informações que vão proteger vocês, né? E não informações que queiram que vocês venham para que possam usufruir de vocês. É diferente e tem que ter esse cuidado. Inclusive, só para sinalizar, nós fizemos um programa muito bom, não foi? Alguns dias atrás. Fica aqui a dica, quem puder ir lá ouvir. Também falamos um pouquinho sobre tudo que a gente falou aqui, mas de uma forma mais aprofundada por causa do tempo. Exatamente. Mas fica a sugestão, o programa ficou muito bom, bem proveitoso, então vale a pena ouvir. É muito rico, é importante. Exato. Quem quiser acompanhar, os podcasts ficam no site da rádio, que é www.rum.pt. É importante, gente, para a gente tentar minimizar essas dores de quem vem para cá ou quem quer vir para cá. Bom, continue nos acompanhar. O Chá e Prosa com Alexandra Gomide é um programa quinzenal aos sábados que é exibido aqui na DMTV às 17 horas de Portugal e no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal às 17 horas do Brasil, também aos sábados, quinzenalmente. Até o próximo programa. Tchau, tchau.